Meus amigos, uma boa noite, bem-vindos ao canal de No Céu, uma informação muito importante, informações astronômicas. Recentemente foi descoberto um objeto muito grande, supermassivo, tudo indica ser uma estrela de classe anã marrom. Eu comento muito esse tipo de objeto aqui no nosso canal de No Céu, principalmente os mais antigos sabem disso, tá? O que é isso? Uma estrela de classe anã marrom, fracassada, anã castanha, recebe o mesmo nome, é o mesmo objeto. São estrelas, são objetos que não conseguiram brilhar como o nosso Sol. Não tiveram hidrogênio, massa o suficiente para desencadear a reação termonuclear e acaba se tornando esse objeto aqui. Tá? Claro que é uma representação artística, um objeto bem frio, tá? Porém, são objetos muito pesados, costumam ter entre 30 a 40 vezes a massa de Júpiter. Tá? Então, recentemente foi observado, tá? Inclusive o que eu vou passar para vocês é material de live, tá? Mas eu vou tentar resumir esse vídeo, nessa palestra, em 15, no máximo 15 minutos. Tá? Esse objeto ele foi observado bem próximo ali ao centro da galáxia. Nossa galáxia tem um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A, ou seja, muito distante do nosso sistema solar, equivalente a 400 anos-luz do nosso sistema solar. E esse objeto ele está com uma velocidade de os impressionantes 2 milhões de quilômetros por hora. Tá? O que eu quero... Agora, qual é o X da questão? Porque foi a primeira vez que esse tipo de coisa foi observado. A comunidade científica está perplexa com isso, tá? E tudo indica ser uma estrela anã marrom. Tá? Hipótese para esse objeto estar se movendo tão rápido. Acredita-se que pode ser talvez a repulsão do próprio buraco negro do centro da nossa galáxia, ou até mesmo uma hipótese seria que esse objeto ele fazia parte de um sistema estelar binário, e talvez a estrela na qual essa anã marrom orbitava, talvez ela foi vítima de uma explosão dessa estrela, e acabou ejetando ela para fora desse sistema binário. E aí o objeto começou a vagar sem rumo. Tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tá? Tendo como base os estudos do astrofísico chileno Carlos Moaz Ferrada, eu acredito que a maioria de vocês o conhece, eu falo muito dele aqui, tá? O astrofísico Carlos Moaz Ferrada disse, ele apresentou até mesmo estudos, de que está para entrar no nosso sistema solar um objeto supermassivo que iria atingir uma velocidade de 300 km por segundo. Eu fiz a conversão para quilômetro-hora, dá mais de 1.080.000 km em uma hora. Tá? O que eu quero dizer é que os cálculos do senhor Ferrada, realmente, vemos que tem coerência. Ou até assim, um exagero da parte dele, mas depois da descoberta, e esse objeto tão grande, uma anã marrom também acelerando a 2 milhões de quilômetros por hora, então realmente isso já tinha admiração pelo senhor Ferrada. Agora lascou de ver, Agora tem muito mais, porque eu vejo que realmente ele é respeitado, mesmo depois de falecido, já não é à toa, porque os estudos que ele nos deixou, tudo que ele fez, realmente está valendo a pena. Tá? Mas ao mesmo tempo é preocupante dizer que um objeto massivo entraria no sistema solar. Não façam confusão. Tá? Não estou dizendo que esse objeto vai entrar no sistema solar. Eu só quis dizer que através desse objeto, que está aí, pode ser uma anã marrom, se movendo a 2 milhões de quilômetros por hora. Isso indica que existem aí incontáveis milhões, bilhões, trilhões de anãs marrons andando por aí, transitando em alta velocidade. E a nossa ciência está descobrindo isso agora. Então, o que eu estou querendo dizer, sendo bem claro, de que vai chegar um momento que a ciência vai reconhecer o tal objeto em si, porém nas cercanias do nosso sistema solar. Porém esse objeto está longe. Com isso prova que provavelmente o que mais tem por aí são milhões, bilhões, trilhões de Nibirus andando aí, tanto a nossa Via Láctea como pelo espaço. Algo normal. Só que a essa velocidade, transitando essa velocidade,
uma novidade para a nossa ciência. Esse objeto está a mais de 400 anos-luz de distância. Tá? Vou deixar o link da matéria aqui no topo dos comentários. O objeto que entra no nosso sistema solar periodicamente, inclusive foi relatado nos textos antigos, tá? Até mesmo o próprio Dr. Robert Hamilton fala dele aqui, chefe do Observatório Naval dos Estados Unidos, ou melhor, ele foi chefe, tá? E não posso falar muita coisa, mas chegou a conversar até com o Zacharias Sitchin e tal. A NASA, na década de 80, registrou um objeto estranho na constelação de Órion, utilizando o telescópio IRAS, que é um telescópio infravermelho, que esses objetos são extremamente apagados. Como vocês podem ver, eu já até estava esquecendo de mostrar essa ilustração, tá? Seria esse objeto aqui, ó, essa Brown Dwarf, essa anã marrom, tá? O telescópio IRAS, em 83, registrou-se um objeto parecido com esse, emitia onda de rádio. O que os cientistas, na época os astrofísicos, liderados pelo Dr. Robert Hamilton, o que eles acharam? Olha, emite onda de rádio, pode ser uma anã marrom. E o objeto está em Órion. A anomalia gravitacional, que o Mark Brown, o Konstantin Byte, né, também da JPL, da NASA, estão percebendo, também está ali em Órion. Então está vindo alguma coisa de lá. Tá? Claro, esse objeto que eu mostrei, com certeza é outro. Tá? Mas eu quero dizer que por aí, provavelmente, ó, transitando por aí, ó, tá cheio o universo. Provavelmente, só que elas são difíceis de serem registrados. Tá? Como comparação, vemos a Terra do tamanho de Júpiter. Esse objeto é um pouco maior do que Júpiter, essa anã marrom. É um objeto intermediário que não consegue brilhar. Tá? Acima de 80 massas jupiterianas, de Júpiter, aí ele já consegue se tornar essa estrela de pouca massa, tá? Low Mass Star, pouca massa. Então já consegue brilhar. Menos de 80 massa de Júpiter se torna isso aqui um objeto intermediário, tá? Então o que eu venho estudando de que essa anã marrom que provoca, né, estragos de tempos em tempos, tirando com base nos estudos de astrofísica Cosmos Ferrada, não é de qualquer um, tá? É um astrofísico muito renomado. Ele orbitaria uma outra estrela e o nosso Sol ao mesmo tempo. Opa, aqui, ó. E o nosso Sol ao mesmo tempo. Tá? Esse objeto faria órbita nos dois sóis. Claro que só vai conseguir entender o que eu estou dizendo, porque a astrofísica, infelizmente, os mais antigos, né? Quem chegou recentemente vai ficar meio a ver navios. Agora vamos para as demais informações e explicações. Para vocês terem uma noção da localização do objeto, esse é o nosso sistema solar. Tá? O objeto descoberto, ele está muito distante. Observem a nossa galáxia. Tá? Nosso sistema solar, nós estamos praticamente, né, nós astrônomos chamamos de periferia. Tá? Estamos bem quase que na borda do sistema solar, onde está escrito Sol. Nós estamos bem aqui. Tá? Esse objeto, ele está localizado mais ou menos em Sagitários A, tá? Bem ali no centro da galáxia. Tá? E esse camarada aqui é o astrofísico Cosmos Ferrada, e ele disse que esse objeto possui a massa de um cometa que entra periodicamente e provocou o fim de Atlântida, de acordo com o Sr. Ferrada, e outras civilizações também, né, no passado. Eu acredito também, acredito que foi esse objeto que provocou o dilúvio e outros desastres no passado. Tá? Então aqui ele deu todos os detalhes, inclusive a velocidade dele, 300 km em um segundo. Convertendo para km/h, eu fiz os cálculos de astrofísica, dá mais ou menos, eu já fiz palestra sobre isso, você deve se lembrar, 1.080.000 km/h. Então esse objeto entraria dentro do sistema solar, ele seria acelerado pelo nosso Sol, tá? E aí adquiria mais de 1.080.000 km/h.
Então, como base nesse outro objeto que foi descoberto recentemente, então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, dá para entender de que realmente os estudos do senhor Ferrada estão certos. Tá ok? Inclusive, né, aproveitando o gancho, aqui é o Jornal da Turquia, 14 de abril do ano passado, né, de 2023. Eu até fiz um vídeo sobre isso. O Jornal da Turquia alertando a respeito da existência desse objeto, né? Bem interessante. Bom, agora falando a respeito do que pode ter acontecido com esse objeto, para ele ter acelerado dessa maneira, vamos aqui rapidamente no Paint. Meus amigos, existem diversos tipos de órbitas, das mais variadas, tá? Das mais variadas. O que os cientistas acreditam? Que esse objeto, ele orbitava, essa anã marrom, ela orbitava, por exemplo, ela orbitava uma outra estrela, talvez uma anã branca. Tá? Seria um sistema binário. Um exemplo de sistema binário é o sistema Sirius. Inclusive com o nosso telescópio, também com a câmera, né, que eu tenho, dependendo, né, da época do ano, eu vou tentar fotografar Sirius A e Sirius B. Não sei se eu vou conseguir, né? Sirius A é enorme, é gigante, porém existe uma outra estrela bem menorzinha, que é a Sirius B, bem pequenininha, ou seja, bem menor, orbitando Sirius A. Tá? Então vou ver se eu consigo pegar Sirius B. Se eu conseguir, eu faço um vídeo, publico aqui para vocês, até mesmo nas redes sociais. É importante vocês terem noção de astrofísica. Tá? Conhecimento é tudo, meus amigos. Conhecimento é tudo. Tá? Então os astrônomos acreditam que essa estrela pode ter o que? Explodido. Tá? Ela pode ter explodido. E a estrela principal, de repente ela explodiu e acabou o quê? Ejetando. Ou de repente emitiu uma forte ejeção de massa coronal, né? Assim mesmo como o nosso Sol emitiu uma ejeção violenta, ele arranca a Terra, Mercúrio, Marte, tudo do sistema solar. Tá? Se o Sol cismar, ele faz isso. Então é uma das explicações também. E aí esse objeto ele foi arremessado e está vagando aí em direção ao centro da Via Láctea. Tá? Dá um desenho para vocês entenderem melhor. Ou até mesmo uma interação aí com o buraco negro que eu mostrei para vocês, né? Bem no centro da galáxia. Esse objeto, esse buraco negro aqui, pode ter também interagido com esse objeto. Tá? Eu acredito que seria mais uma repulsão, tá? Minha opinião. Uma repulsão aí proveniente da estrela principal. Tá? Uma outra hipótese, talvez esse objeto veio de fora também. De repente era errante. Entrou no sistema solar, né? Sofreu influência da nossa galáxia e foi puxado. Então são as hipóteses. Agora o que chama atenção é essa coisa atingir um objeto com tanta massa assim, atingir 2 milhões de quilômetros. Alguma pergunta, coloque nos comentários, que eu acredito que vocês vão ter dúvida. Mas eu acho que consegui ser bem... Perdoem, pessoal. Bem claro e bem preciso. Tá bom? Mas vamos continuar aí com as informações, com os estudos. E, do meu ponto de vista, tá? Isso que eu mostrei para vocês, ó, para mim, o objeto que entra no sistema solar não está longe, tá? Para mim, e vocês viram que o objeto é pesado. Tem entre 40, que eu falei para vocês, entre 40 a 80 massa de Júpiter. Esse objeto em questão ele tem 80 massa de Júpiter, tá? Que foi encontrado acelerando nessa velocidade. Claro, não é só massa, esse objeto também tem energia. E minha opinião, tá? E claro que eu espero estar errado, essas mudanças climáticas, tudo isso que está acontecendo aí é por conta de um objeto parecido com esse, vagando pelo espaço, que entra de forma cíclica. Eu acredito que a maioria de vocês também pensa igual a mim. Até mais, até a próxima. Agradeço pela audiência. Tchau, tchau.